Samuel Franco, do Montepio Geral, e António Pedro Ferreira, professor universitário especialista em Direito Bancário, são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Professor, começo por si e por estas reuniões da Troika com a banca portuguesa. Acha possível que a Troika venha a aliviar algumas das exigências que estão a ser impostas à banca portuguesa? Vamos lá ver. Numa primeira observação, talvez fosse desejável que isso acontecesse, porque, de facto, a banca portuguesa enfrenta, neste momento, um horizonte pouco animador em termos de exercício de atividade. Já que falámos noutras ocasiões, que apesar dos prejuízos que a generalidade dos grandes bancos portugueses apresentou relativamente ao exercício de 2011, no entanto, do ponto de vista da sua solvabilidade e do ponto de vista da sua estrutura financeira, são instituições que continuam a manter uma solidez, eu diria, irrepreensível. No entanto, o facto é que as empresas têm que, normalmente, para funcionarem no mercado, têm que inspirar confiança aos agentes de mercado, e empresas que dão prejuízos com a dimensão do que os bancos portugueses deram são empresas que correm o risco contribui para ganharem essa confiança. Exatamente, isso não, temos que ser realistas. Agora, isto não quer dizer que os bancos portugueses estejam em risco. Do meu ponto de vista, e tanto quanto é possível formular uma opinião minimamente abalizada sobre isto, parece-me que a estrutura económico-financeira das nossas instituições bancárias é irrepreensível, mantém-se. No entanto, há necessidade de fazer determinados acertos e de orientar o exercício da atividade por caminhos que reconquistem a confiança dos mercados e que garantam a manutenção dessa solidez económico-financeira das instituições. E cumprir estas metas, tanto as da Troika como as da EBA, não seria o caminho para reconquistar essa confiança? É que a argumentação dos responsáveis da banca em Portugal parece ser de que esse é um peso demasiado elevado. Seria. E aí entroncamos talvez numa outra vertente do problema que é sempre extremamente importante. Repare, quando, permita-se-me arranjar este exemplo, à falta de outro melhor, se alguém tiver uma doença muito grave, para a qual seja necessário encontrar uma medicação, uma terapia muito agressiva, é evidente que os médicos têm sempre que dosear a agressividade da terapia com a gravidade da doença, sob pena de o doente não vir a falecer da cura, mas vir a falecer, não vir a falecer da doença, mas vir a falecer do tratamento. Agora, o que provavelmente temos que encontrar é o ponto de equilíbrio entre o contributo para a manutenção da confiança do mercado nas nossas instituições financeiras e a garantia de que as instituições não vão ser apanhadas na curva com situações que porventura possam afetar a sua credibilidade junto desses mesmos mercados. É de alguma forma uma questão de equilíbrio. Uma questão de equilíbrio. Samuel, e encontrando esse meio termo e, eventualmente, tendo aqui algum alívio das metas que estão a ser exigidas à banca, teríamos grande parte do problema do financiamento à economia resolvido? Bem, eu penso que não. Mais uma vez a Troika está em Portugal, desta vez com um mediatismo um pouco exacerbado devido às declarações ou à conversa privada dos ministros no outro dia. Portanto, assim, é uma visita perfeitamente normal, agendada, e eles estão cá para ver como é que as coisas estão a correr. Hoje, inclusive, havia uma reunião dos banqueiros com a Troika e nessa reunião o que me parece que foi discutido, ou que iria ser discutido, era as condições que seriam necessárias para a banca conseguir conceder crédito às empresas, ou seja, neste caso, conceder crédito à economia, e perceber um bocadinho porque é que temos um objetivo a cumprir do Core Tier Ratio de 10%, não é? No final deste ano. No final deste ano, quando na realidade o resto da Europa tem 9%. Quer dizer, se pudéssemos aliviar esse 1%, faria com que a banca tivesse ali mais uma folga para poder conceder crédito. Mas eu acho que
toda esta questão centra-se numa coisa, que é flexibilidade. Flexibilidade na ajuda aos bancos por parte da Troika e das entidades que estão aqui envolvidas. Porque, neste preciso momento, a banca não se consegue financiar. Não é? Está dependente do Banco Central Europeu. É verdade. Está dependente do Banco Central Europeu. E só para termos uma ideia, a dívida dos 7 maiores bancos portugueses, em conjunto, para 2012, ou seja, aquilo que os bancos vão ter que pagar aos seus credores em 2012, é cerca de 12 mil milhões de euros. Em 2013, 13 mil milhões de euros. E em 2014, 21 mil milhões de euros. Quer dizer, assim, se a banca não se consegue refinanciar, temos aqui um problema muito grave. Não é? A banca precisa de dinheiro, precisa de refinanciar estes empréstimos, não é? Porque este universo de empréstimos que a banca tem totalizam perto de 82 mil milhões de euros, com diferentes maturidades. Não estamos a falar de um curto prazo. Mas neste preciso momento, e estamos a falar de números por baixo, porque há certo tipo de dívidas que não é por estarem ocultas, mas não estão visíveis para os mercados. Isto é o que está visível para o mercado, portanto, há mais ainda. Portanto, os bancos, mesmo cumprindo estes rácios, mesmo depois de um processo de recapitalização, recorrendo ou não à ajuda do Estado, vão continuar com o acesso ao mercado interbancário fechado, tendo em conta esse nível de dívida que têm de pagar? Quer dizer, aquilo que se passa hoje em dia vai-se continuar a passar no futuro. Não é? O mercado interbancário está fechado, os bancos preferem colocar o dinheiro no Banco Central Europeu a pagar 25 pontos base do que emprestar e pôr o dinheiro a circular. Portanto, aqui temos um problema de confiança, pura e simplesmente confiança. O dinheiro existe, o dinheiro está cá, mas não há confiança e o dinheiro não circula. E a economia é basicamente isto. O dinheiro tem que circular. Se não circular e estiver parado, não temos economia. E as cedências de liquidez do Banco Central Europeu falharam nesse propósito de gerar confiança e de eventualmente abrir o interbancário? Não, eu penso que não. Eles estão a ter a atitude correta de ceder fundos ao mercado no sentido de tentar potenciar a liquidez. O problema é que os bancos estão a utilizar essa liquidez para subir rácios de capital e não para fomentar a economia. Não é? Quer dizer, qual é que é o problema aqui? É que o dinheiro fica do lado dos bancos, na realidade, e não sai para a economia. Porque os bancos são obrigados a cumprir com rácios, são obrigados a tudo e mais alguma coisa e não conseguem passar o dinheiro para fora, para a economia. E regressamos à questão das exigências, professor António Pedro Ferreira. Outra das exigências é, obviamente, aqui este processo de desalavancagem, com um rácio que tem de estar abaixo dos 120%. Também aqui a Europa e Portugal podem ter metas mais flexíveis para garantir que esta desalavancagem não é demasiado brusca. Pois, esse é outro dos problemas, de facto. É evidente que a situação, tal como estava até agora, não podia continuar indefinidamente. A não ser que tivéssemos uma máquina de imprimir dinheiro, ou que alguém na Europa tivesse uma máquina de imprimir papel e esse papel valesse como meio de troca, que é, afinal de contas, uma das funções do dinheiro. Agora, esse elemento não existe. E, portanto, esta desalavancagem, repare, isto obriga-nos, de alguma forma, a recuar um pouco e a pensar, a amadurecer um pouco melhor, afinal de contas, em que é que consiste a atividade bancária. E a atividade bancária, no essencial, consiste numa coisa tão simples como isto. Consiste em canalizar o dinheiro dos aforradores para os investidores. Se esta atividade de canalização sobrepõe a disponibilização aos investidores daquilo que é fornecido pelos aforradores, então onde é que a instituição vai buscar esse dinheiro? Tem ela própria que se endividar junto de terceiros para encontrar os fundos necessários para satisfazer as exigências de crédito. Dirá, então, mas como é que chegámos a este ponto? Bom, chegámos a este ponto porque, não vale a pena, enfim, repetir muito esta noção, mas é sempre bom tê-la presente. Chegámos a este ponto porque houve um período da nossa história recente em que muita desta atividade foi exercida, eu não diria sem rei nem roque, mas foi exercida com uma flexibilidade e uma fluidez
talvez exageradas, atendendo às consequências que seriam previsíveis minimamente no futuro. Portanto, agora há que proceder a essa desalavancagem. Agora há que tentar caminhar no sentido de voltar a encontrar um maior equilíbrio entre o rácio de depósitos e o rácio de crédito. Naturalmente, isto é estar a tentar regressar à visão essencial, clássica, do que é a atividade bancária. Os bancos criam dinheiro. Os bancos que recebem depósitos criam dinheiro, mas essa é outra questão. Agora, os bancos não fazem dinheiro no sentido literal do termo. Os bancos limitam-se, com a sua intervenção, a fazer circular o dinheiro pela economia, fazendo circular de que forma? Colhendo junto dos aforradores e distribuindo aos investidores. Não pode ser de outra maneira, a não ser sob pena de as instituições bancárias entrarem numa espiral de endividamento, da qual depois dificilmente sairão. Não? Mas para regressarmos a esse conceito mais tradicional da banca, seria útil haver aqui uma divisão entre a banca de retalho e a banca de investimento? Neste momento, confesso-lhe que me parece que sim. Enfim, há algum tempo atrás eu talvez fosse um defensor mais entusiasta da denominada banca universal do que sou hoje em dia. Por uma razão, porque os princípios de atuação de ambos os tipos de atividade bancária são estruturalmente diversos. E quando se misturam as coisas, não é necessário que aconteça, não acontecerá necessariamente, mas o risco é maior de se contagiarem os mecanismos da banca de depósito típica com os riscos assumidos pela banca de investimento. Talvez, repare, para estas situações eu não acredito que haja uma solução única. Todos estes problemas que hoje em dia estamos a enfrentar são problemas que necessitam de abordagens em diversas vertentes e de repensar muito daquilo que tínhamos como dados adquiridos até ao momento. Esta questão da banca universal, na Europa fundamentalmente, na Europa Ocidental fundamentalmente, é uma questão que talvez mereça alguma reflexão a partir de agora. Os Estados Unidos já a fizeram. E já voltaram ao mecanismo que vigorava anteriormente, com a legislação de 1933, em que separaram a atividade de investimento da atividade de banca de retalho. Nós ainda não avançamos para esse mecanismo, mas talvez valha a pena amadurecer essa ideia. E, acima de tudo, não reagir à questão com preconceito, com ideias pré-concebidas, mas pelo menos estarmos disponíveis para perceber até que ponto uma ou outra solução poderá apresentar mecanismos úteis de viabilização da solução dos problemas que enfrentamos. Esses é que são reais, não podemos ignorá-los. E problemas reais também foram aqueles que a Moody's invocou para lançar mais um alerta sobre a banca. As agências de rating, nestes cortes, continuam a ter o mesmo impacto que tinham há alguns meses, quando nesta altura já se começa a ignorar um pouco mais estas opiniões? Eu estou muito cético relativamente a essa afirmação de termos que ignorar as agências de notação. Acho que não o devemos fazer, apesar da comunicação social hoje em dia fazer parecer que a Moody's é um agente de cobrança, que dá um pré-aviso a dizer que, meus amigos, se vocês não pagarem, vamos fazer um corte, não é? Quer dizer, não podemos pensar assim. São agências de rating. Essas agências de rating têm uma visão sobre o mercado, pensam e agem de acordo com parâmetros que estão estabelecidos. E atenção, não estou a defender as agências de rating, mas temos que pensar uma coisa. Estes cortes são efetivos, têm repercussões a nível da banca, nomeadamente na banca e da maneira como elas financiam junto do Banco Central Europeu. Acho que é uma coisa que as pessoas não olharam ainda, que é os sucessivos cortes de ratings na banca portuguesa vão levar a um problema grave, que é o Banco Central Europeu vai deixar de emprestar dinheiro a bancos portugueses. Porquê?
Porque não terão a qualidade de investimento necessária. Hoje em dia temos ativos elegíveis, os chamados ativos elegíveis, em que os bancos agarram nesses ativos elegíveis, chegam ao Banco Central Europeu e dizem: está aqui. É o colateral que eles dão para poderem tomar fundos do Banco Central Europeu, que tomou medidas para ser fundos ilimitados, com base nas regras dos ativos elegíveis. O problema destes ativos elegíveis é que há regras para eles. E essas regras são definidas com base nas agências de rating. São pelo menos 4. Portanto, se nós, como eu já vi muitas pessoas a descredibilizarem e que o mercado não reage às medidas e aos anúncios das agências de rating, não faz muito sentido. Mas o Banco Central Europeu não está a tentar contornar também essa questão com as medidas que anunciou recentemente para aumentar a lista de ativos elegíveis e dar também aos bancos de cada país, aos bancos centrais de cada país, o poder de fazer a avaliação desses ativos elegíveis? Vamos ver. O Banco Central Europeu tem estado a tomar medidas ao longo do tempo de maneira a não criar aqui uma situação de exceção que já criou com os Estados soberanos, não é? Com a dívida soberana, no caso de Portugal, da Irlanda e da Grécia, são considerados ativos elegíveis, da mesma maneira. Agora temos o problema, que são os ativos com que os bancos se apresentam perante o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, há bem pouco tempo, anunciou que poderia-se fazer uma pool de empréstimos bons e que esses empréstimos, ou seja, empréstimos concedidos pelo banco, poderiam ser ativos elegíveis também, não é? Para evitar chegarmos a esta situação. Porque esta situação é inevitável. Temos aqui um problema real e que acho que muitas das pessoas ainda não olharam, que é o facto de muitos bancos terem financiamento do Banco Central Europeu e conseguirem-se financiar com os ativos elegíveis atuais. Poderão, a qualquer momento, deixar de ser elegíveis. Isso cria um problema. Porque aí não tem nem o mercado interno bancário, nem tem o BCE. Exatamente. E no centro de tudo isto está, obviamente, a Grécia. Professor, acredita que a Grécia, neste momento, tem condições para resolver todo este impasse em que se encontra e, mais do que isso, para ter um crescimento nos próximos anos? Pois, não é fácil acreditar num desenlace num futuro desses. Mais ou menos risonho para a Grécia. Não é fácil acreditar. Infelizmente, não é fácil acreditar. Agora, este problema da Grécia, afinal de contas, prende-se com uma outra questão. Que questão essa que também, no final, vai entroncar na análise que as agências de rating fazem ou têm vindo a fazer nestes últimos tempos. Eu penso que uma das grandes questões, enfim, não será a única, mas uma das grandes questões que está em cima da mesa é a credibilidade que os programas que têm sido adotados ao nível da União Europeia para enfrentar estas sucessivas crises, que credibilidade é que esses programas merecem junto das agências de rating. É claro que as análises mais simplistas dizem que as agências de rating têm uma agenda própria, têm interesses próprios, estão simultaneamente no mercado como atores e como observadores, não deviam estar apenas como observadores. Enfim, esta é, digamos, a observação mais tradicional, mas talvez mais simplista. E de quem procura um bode expiatório. E de quem procura, afinal de contas, um bode expiatório. Não podemos esquecer nunca que as agências de rating, na sua essência, desempenham uma tarefa, desempenham uma função absolutamente insubstituível, que é de municiar os investidores, é de municiar o mercado com as informações necessárias sobre as aplicações que cada um pretende fazer. Porque cada um de nós não tinha condições para, por si próprio, obter esse conjunto, esse agregado de informações. Portanto, isso não podemos ignorar, é uma função útil que não há como o rádio que é dado no tratamento das doenças cancerosas também faz mal a outras coisas, mata outras coisas, mas é bom para isto. Portanto, as agências de rating podem ser más para muita coisa, mas são boas para isto e têm que ser também analisadas a essa luz. A falta de credibilidade que toda esta abordagem europeia suscita junto das agências de rating é da exclusiva responsabilidade das instituições europeias. Reagiram tarde e mal
há ao acumular de problemas que foram aparecendo. E o grande exemplo que temos entre mãos é o da Grécia. Grécia é essa que é interessante verificar como o discurso alemão, e isto sem qualquer animosidade contra a Alemanha ou contra outro qualquer Estado-membro. A Alemanha é um Estado-membro de pleno direito como os outros. E aqui, enfim, espero que ainda não haja lugar àquela figura tradicional do George Orwell que todos os Estados são iguais, só que uns são mais iguais que outros. Enfim, admito que a Alemanha ainda não esteja nos mais igual do que os outros. A Alemanha, que hoje tanto critica a Grécia, carregou os gregos de dívida. Porque uma boa parte da dívida que a Grécia hoje suporta e enfrenta foi estruturada para a aquisição de produtos alemães, de produtos das empresas e fábricas alemãs que proporcionaram o crescimento, o célebre crescimento alemão de que toda a gente se orgulha, ou pelo menos os alemães se orgulham, e nós, enquanto parceiros do Clube Europeu, também nos orgulhamos, não é? Portanto, haveria talvez necessidade de abordar estes problemas de uma forma mais agregada e de uma forma mais eficaz, não só no momento, no tempo, mas também na forma como se resolvem os problemas. Através das chamadas transferências. Por exemplo, os Estados Unidos, ainda há pouco comentávamos em tom de brincadeira, antes da entrada para o programa, os Estados Unidos têm uma máquina de fazer dinheiro. E a grande diferença é que aquela máquina de fazer dinheiro continua a fazer sair pedacinhos de papel que têm credibilidade em todo o mundo. Na Europa não há nenhum mecanismo equiparado ao mecanismo americano. Está bem que a economia europeia também não tem o mesmo dinamismo e a mesma pujança que tem a economia americana. Mas poderia haver maneiras de encontrar novo alento para proporcionar essa situação. Agora, o problema é que vivemos num tempo em que não há uma estratégia concertada ao nível da União Europeia. Não há uma estratégia definida em termos de enfrentar o problema, encontrar mecanismos para a sua solução, pôr, afinal de contas, a economia a crescer de maneira a que também o sistema financeiro, a vertente financeira de cada economia, possa gozar da boa saúde necessária que lhe permita continuar a lubrificar a economia como é necessário e fundamental. E em relação à Grécia, já ultrapassámos vários deadlines, mas olhando para o comportamento dos mercados, Samuel, nesta altura os investidores parecem não acreditar que não haja, de facto, um próximo pacote de ajuda para a Grécia. Vamos lá ver. Os mercados já incorporaram, e penso eu, o default da Grécia. Realmente, hoje em dia, as notícias que saem sobre a Grécia, nenhum impacto têm sobre o mercado. O mercado, por isso, simplesmente não reage. Portanto, acredito, e penso eu, que o mercado já incorporou o eventual default da Grécia. Mas aqui estamos a falar do chamado default ordenado ou uma falência desordenada? Não interessa. Eu acho que de qualquer uma das situações que aconteça, o mercado já incorporou isto. Obviamente que terá repercussões muito graves e só depois vamos conseguir avaliar. E isto aqui não é uma coisa previsível, é algo que nós, a posteriori, vamos poder analisar e poder ver realmente qual é que foi o rombo no casco, não é, da Europa. Vai ser como olhar para o Lehman Brothers depois da falência. É mais ou menos isso. Quer dizer, vamos ter aqui um período, se a falência for desordenada, em que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Nem nós, nem ninguém. Portanto... Mas apesar desse cenário, o mercado está relativamente tranquilo. O mercado está relativamente tranquilo, as volatilidades desceram imenso, o mercado está numa tendência ascendente e parece querer continuar. A Grécia, dia 20, vai dar notícias. Não é? Quer dizer, essas notícias vão ser muito importantes, porque se gera instabilidade, e isto é uma coisa que a comunidade europeia não quer, é gerar instabilidade nos mercados, porque foi aquilo que foi o ano passado, e se temos mais uma onda este ano, não sei quais vão ser as repercussões a nível do mercado acionista e obrigacionista. Portanto, não interessa de maneira nenhuma, economicamente falando, que a Grécia tenha um default desordenado. Embora
os países do norte da Europa estejam a agir de forma concertada, penso eu, e da análise que faço, para que a Grécia realmente saia do euro. Estas declarações recentes já são um convite, uma porta aberta para a Grécia. Grécia. É verdade. Eu hoje vi uma notícia que é de facto de veras alarmante. A Grécia, até 2020, tem um endividamento de 129% do PIB. Quer dizer... Supera até aquilo que... Estamos a falar de 8 anos, não é? Quer dizer, e isto já com um perdão de dívida. E já com um perdão de dívida em cima, quer dizer... É insustentável. Eu acho que é insustentável porque não há maneira de dar a volta à situação. Eu acredito que a Grécia, entrando em default, possa sair mais rapidamente da crise que está instalada do que alguma troika possa instaurar medidas. Quer dizer, se a troika instaurar medidas, eles provavelmente sairão disto em 2050, digo eu. Se a Grécia entrar em default, isto é a minha opinião, acho que vão conseguir sair mais rapidamente desta crise e vão conseguir entrar na curva ascendente muito antes. E segunda-feira teremos então notícias da Grécia. Samuel Franco, António Pedro Ferreira, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.